Quando pensamos em fósseis, imaginamos criaturas extintas há milhões de anos, congeladas no tempo. Seus ossos nos contam como se moviam e o que comiam, e às vezes, como morreram. Mas o que a maioria não sabe é que por trás dessas estruturas petrificadas, há histórias brutais de dor, de violência e agonia. Imagine o último momento de um dinossauro. Não aquela morte rápida e heróica, mas um fim lento, agonizante e brutalmente real. Ossos quebrados e batalhas até o último suspiro. Hoje vamos desenterrar os segredos mais macabros da pré-história, revelando como alguns dos maiores gigantes que já pisaram na Terra encontraram seus fins mais dolorosos. Prepare-se porque essa jornada vai te fazer agradecer por viver numa era onde quem está no topo da cadeia alimentar, bem, somos nós mesmos. Então, vamos nessa. Para começar, um fóssil congelou no tempo com um dos momentos mais dramáticos da pré-história. Um Velociraptor e um Protoceratops travados em um combate mortal há 75 milhões de anos atrás. Essa cena extraordinária, conhecida como os dinossauros lutadores, mostra o raptor com sua temível garra em forma de foice, cravada no pescoço do herbívoro, enquanto o Protoceratops contra-ataca com sua poderosa mandíbula, que está literalmente esmagando o braço direito do predador. Os detalhes são tão precisos que podemos ver as marcas dos dentes do Protoceratops nos ossos do Velociraptor, provando que essa foi uma luta intensa e prolongada, não um simples ataque relâmpago. O que torna esse fóssil ainda mais fascinante é a posição em que foram encontrados. O Velociraptor está de costas, com suas pernas traseiras tentando rasgar a barriga do Protoceratops, enquanto o herbívoro mantém firme sua mordida mortal. Os paleontólogos acreditam que essa batalha épica foi interrompida por um evento natural, provavelmente o colapso repentino de uma duna de areia que os soterrou vivos durante o combate. O mais intrigante é que ambos os dinossauros parecem estar em plena força quando foram fossilizados. Nenhum mostra sinais de doença ou fraquezas prévias. O Protoceratops, apesar de ser um herbívoro do tamanho de um porco, estava dando um verdadeiro baile no predador, provando que mesmo os dinossauros aparentemente mais pacíficos podiam ser mais fortes que os combatentes quando encurralados. Enquanto isso, o Velociraptor, frequentemente retratado como um caçador implacável nos filmes, aqui é mostrado em uma situação muito mais realista. A caça é perigosa e mesmo os predadores mais bem armados podem encontrar um fim sangrento. Mas enquanto essa luta terminou com ambos os oponentes mortos, o próximo caso vai além. Um deles sobreviveu e fica pior quando o outro combatente não termina com a morte, mas sim como uma refeição. No mundo dos tiranossaurídeos, onde apenas os mais fortes sobreviviam, um fóssil descoberto em Alberta, no Canadá, revela um lado sombrio da pré-história. O crânio de um Daspletossauro, primo próximo do famoso tiranossauro, apresenta marcas de dentes, contam uma história bizarra. Algumas feridas mostravam sinais de cicatrização, provando que esse predador de 3 toneladas foi atacado repetidamente por membros de sua própria espécie enquanto ainda estava vivo. Mas o verdadeiro horror começa após sua morte. As marcas mais profundas e brutais não mostram nenhuma cura, indicando que o outro Daspletossauro voltou para devorar o cadáver de seu antigo rival. Paleontólogos do Museu Canadense da Natureza identificaram padrões de mordidas específicos. Os dentes do canibal arrancaram grandes pedaços de carne do focinho e da região da mandíbula, áreas ricas em músculos e tecidos nutritivos. O que torna esse caso ainda mais perturbador é a possibilidade de que o canibal possa ter sido um parente próximo, talvez um irmão ou um filhote que o outro Daspletossauro morto ajudou a criar. Esse fóssil revolucionou nossa compreensão da dinâmica social dos tiranossaurídeos. Longe de serem caçadores solitários, essas criaturas provavelmente viviam em estruturas sociais complexas, onde a competição por território, por parceiros ou simplesmente por comida podiam levar a conflitos mortais entre membros da mesma família. Em um mundo onde o único erro podia significar a diferença entre comer ou ser comido, até os maiores predadores do Cretáceo não estavam a salvo de se tornarem o jantar de seus próprios semelhantes. Uma lição brutal escrita em ossos fossilizados sobre o preço da sobrevivência no mundo mais violento que a Terra já conheceu. Enquanto o Daspletossauro teve sua carne arrancada por outro predador, o próximo dinossauro teve ainda algo mais íntimo despedaçado, e a dor foi tão intensa que ficou marcada nos ossos. No Jurássico, onde predadores como o Alossauro reinavam como os grandes predadores, um fóssil extraordinário encontrado em Utah revelou que até os maiores carnívoros podiam ter dias muito ruins. O espécime conhecido como Big Al-2, um alossauro adulto, apresenta uma lesão tão específica que deixou paleontólogos pasmos, uma perfuração profunda
profunda na região pélvica, exatamente no local onde suas pernas se conectavam no corpo. A análise minuciosa dos ossos mostra que o ferimento foi causado por um dos espinhos da cauda de um estegossauro, que acertou o predador com uma precisão naquela que podemos chamar de a área mais vulnerável de um dinossauro macho. O que torna esse caso ainda mais impressionante é a evidência de que o Allosaurus sobreviveu ao ataque inicial. Marcas de remodelação óssea indicam que o terópode agonizou por semanas, talvez até meses, com essa ferida horrível. Cada passo seria uma tortura. Imagine tentar caçar ou até mesmo andar com o quadril praticamente despedaçado. O padrão de fratura sugere que o espinho não apenas perfurou, mas torceu dentro da ferida, ampliando o dano interno. O pobre Allosauro provavelmente morreu de infecção ou inanição, incapaz de caçar adequadamente, enquanto o estegossauro seguiu sua vida tranquilamente. Esse fóssil muda completamente nossa percepção das interações de predador-presa no Jurássico. Enquanto normalmente imaginamos estegossauros como criaturas defensivas, esse caso mostra que eles podiam ser incrivelmente ofensivos quando necessário. Seu rabo não era apenas um instrumento de defesa passiva, era uma arma ativa, manobrada com uma precisão mortal. O Allosauro, por sua vez, aprendeu da pior maneira possível que até os grandes herbívoros do período Jurássico sabiam aplicar golpes baixos, literalmente. Uma lição escrita em ossos fossilizados sobre como na natureza pré-histórica até os reis predadores podiam ter seu reinado terminado por um movimento bem colocado de um outro oponente. Enquanto o Allosauro teve seu corpo despedaçado por fora, esse dinossauro enfrentou um inimigo ainda mais cruel, que o devorou por dentro. No interior do Brasil, desenterraram um fóssil que conta uma das histórias mais agonizantes já reveladas pela paleontologia. Um titanossauro de 40 metros e cerca de 70 toneladas, que passou seus últimos dias sendo consumido vivo por dentro por parasitas sanguíneos microscópicos. Através de tomografias computadorizadas de alta resolução, os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte descobriram que os ossos da perna desse gigante estavam crivados de cavidades e túneis sinuosos, evidências claras de uma infecção parasitária conhecida como osteomielite hemática. Os parasitas, similares ao que afetam as aves atuais, invadiram sua corrente sanguínea e se alojaram nos capilares ósseos, onde começaram a corroer lentamente o seu esqueleto por dentro. O processo de deterioração foi lento e extremamente doloroso. À medida que os parasitas se multiplicavam, desencadeavam uma resposta inflamatória tão violenta que o próprio sistema imunológico do dinossauro começou a destruir seu tecido ósseo. Imagina cada passo desse colosso sendo acompanhado por uma dor insuportável. Com o tempo, a infecção se espalhou por múltiplos ossos, comprometendo sua capacidade de se locomover, também de se alimentar e até mesmo de se levantar. O que torna esse caso particularmente cruel é que, diferentemente de um ataque de predador que poderia terminar rapidamente, esse titanossauro foi condenado a um declínio gradual, um gigante que dominava as planícies, reduzido a uma carcaça ambulante por organismos que nem sequer enxergamos. No final, quando já não podia mais andar, provavelmente se tornou alvo fácil para predadores ou simplesmente morreu de inanição. Um fim trágico e solitário para um dos maiores animais que já caminhou sobre a Terra. Mas nem toda a tragédia no mundo dos dinossauros veio acompanhada de dor física. Algumas vieram com escolhas, e a que você vai ver agora é de partir o coração. No deserto de Gobi, na Mongólia, um fóssil emocionante reescreveu tudo o que pensávamos sobre o comportamento de um dinossauro específico. Encontrada em posição de ninho, uma fêmea de Oviraptor foi fossilizada exatamente como morreu, com seus braços estendidos sobre 24 ovos, as asas abertas como um escudo e o corpo curvado para formar uma barreira viva contra algum perigo iminente. A cena é tão incrível que parece congelada no tempo. Os ossos de seus dedos ainda estão dispostos como se estivesse tentando cobrir o máximo possível de ovo, enquanto suas pernas estão flexionadas na posição exata que as aves modernas usam para chocar os seus filhotes. O mais comovente, 7 desses ovos preservaram embriões com estágio avançado, provando que essa mãe estava protegendo seus bebês que estavam prestes a nascer. Não ovos aleatórios como se pensava originalmente, quando a espécie foi batizada de ladrão de ovos. Os cientistas acreditam que uma tempestade de areia ou um colapso de uma duna soterrou o ninho em questão de segundos, capturando para sempre esse momento de puro instinto maternal. A postura do dinossauro não é de fuga, mas sim de aceitação. Ela claramente optou por ficar e proteger sua ninhada até o último instante, mesmo sabendo que isso significava sua morte certa. A descoberta revelou detalhes surpreendentes. Os ovos estavam dispostos em um padrão circular perfeito, mostrando que os oviraptors tinham um comportamento de nidificação complexo, e a análise dos isótopos nos ossos da mãe mostrou que ela havia ficado sem comer por um longo período enquanto chocava, exatamente como as aves fazem durante o período de incubação. Uma pena.
Se tem uma coisa que esses fósseis nos ensinam, é que o passado era um lugar sem piedade. Dinossauros morriam de formas tão violentas que fazem filmes como Jogos Vorazes parecerem brincadeira. E aí, qual dessas histórias foi a mais brutal pra você? Deixa nos comentários. Se você gostou desse mergulho no lado sombrio da pré-história, não se esqueça de curtir e se inscrever. Afinal, a vida dos dinossauros não era só de glória, era a sobrevivência um dia de cada vez. Um abraço e até logo.